O sol ainda nem havia rompido por completo sobre o complexo do Alemão quando o som dos helicópteros começou a cortar o céu. Às 4h30 da manhã de terça-feira, 28 de outubro de 2025, moradores acordaram com o eco de rajadas automáticas, gritos e o tilintar metálico dos blindados avançando por vielas estreitas. O governo do Rio de Janeiro havia dado início à maior operação policial já registrada no estado, com o objetivo declarado de desmantelar a estrutura do Comando Vermelho, CV, a facção mais antiga e poderosa do tráfico carioca. Mais de 2.500 agentes, entre Polícia Militar, Civil, Federal e Força Nacional, participaram da ofensiva, apoiados por helicópteros, drones e veículos blindados. Ao final de 48 horas de combates, o balanço foi devastador. 64 mortos, entre eles 4 policiais e 81 prisões. A ação, batizada de Operação Impacto Total, transformou os complexos do Alemão e da Penha em zonas de guerra urbana. O governador Cláudio Castro descreveu a operação como uma resposta necessária e histórica ao avanço do crime organizado. Não estamos lidando com criminosos comuns, mas com terroristas que impõem medo e tirania às comunidades, afirmou, classificando a facção como expressão de narcoterrorismo. Contudo, para quem vive dentro dos becos e vielas dessas comunidades, a narrativa oficial soa distante. Acordamos no meio de uma guerra. Ninguém sabia se quem morria era bandido ou trabalhador, contou a reportagem Dona Marlene, 56 anos, moradora da Grota. Vi corpos na rua, vi gente ferida gritando. Aqui não tem bandido ou polícia, tem medo. O Comando Vermelho, fundado nos anos 1970 nas prisões do Rio, surgiu de uma convivência entre presos políticos e criminosos comuns durante a ditadura militar. Com o passar das décadas, tornou-se uma das maiores organizações criminosas da América Latina, controlando o tráfico de drogas, armas e até esquemas de transporte alternativo em dezenas de favelas. A estrutura da facção funciona como uma rede empresarial subterrânea, com hierarquia definida, contabilidade própria e conexões interestaduais. Nos últimos anos, relatórios de inteligência indicavam que o CV expandia sua influência em estados como Pará, Ceará e Mato Grosso, o que, segundo o governo fluminense, justificou uma resposta em escala nacional. Estamos diante de um poder paralelo que desafia o Estado, ocupa territórios e dita leis próprias, avaliou o sociólogo José Cláudio Alves, pesquisador de violência urbana da UFRN. Mas o problema é que as respostas seguem o mesmo padrão de confronto e não de transformação social. O resultado é previsível: mortes, trauma e nenhuma paz. A ofensiva de outubro não foi um ato isolado. Segundo o governo, ela foi planejada após a morte de 2 policiais em emboscadas ocorridas no Complexo da Penha no início do mês. Informações de inteligência teriam apontado que líderes do CV, incluindo Márcio Playboy de Souza, estariam reunidos na região para coordenar novas investidas contra forças de segurança. Era uma questão de tempo até algo maior acontecer. O objetivo foi neutralizar essa liderança e enfraquecer o comando da facção, afirmou um oficial da Polícia Civil sob anonimato. No entanto, a ação rapidamente se transformou em um confronto de proporções inéditas, com tiroteios em áreas densamente povoadas. Durante os 2 dias seguintes, escolas e unidades de saúde permaneceram fechadas, ônibus foram queimados em retaliação e o tráfego nas vias expressas foi bloqueado. O comércio local, que já vive à beira do colapso, ficou paralisado. Ninguém vende, ninguém sai, ninguém dorme. Quando a polícia entra, o morro inteiro vira alvo, relatou Rafael, entregador de aplicativo e morador da Nova Brasília. O Rio de Janeiro há décadas vive o paradoxo da segurança pública. Alterna políticas de ocupação militar e programas sociais interrompidos antes de amadurecer. De um lado, operações espetaculares que prometem retomar territórios. De outro, a ausência crônica do Estado nas políticas de educação, habitação e emprego. A criação das UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora, em 2008, chegou a ser vista como uma revolução, mas a falta de investimento e denúncias de corrupção corroeram o projeto. As UPPs morreram sem enterrar a ideia de paz, resume o ex-secretário de Segurança José Mariano Beltrame. Hoje, voltamos à lógica do confronto, e o resultado é o mesmo:
sangue e descrença. A mega operação de 2025 reacende esse dilema e traz à tona o debate sobre qual modelo de segurança o Brasil está disposto a sustentar. Era um pouco mais de 5 da manhã quando os primeiros blindados começaram a subir a estrada do Itararé, no acesso ao complexo do Alemão. Do alto, helicópteros sobrevoavam as lajes em busca de movimentação suspeita. Parecia o Iraque, só que era o Rio, descreveu um morador que pediu para não ser identificado. A operação, que se estendeu também ao Complexo da Penha, foi planejada havia semanas pela Secretaria de Segurança Pública e teve a participação coordenada da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Força Nacional. O alvo: células operacionais do Comando Vermelho, CV, e pontos de distribuição de armas e drogas. Durante as primeiras horas, a ação avançou rapidamente. Agentes apreenderam fuzis, granadas e toneladas de entorpecentes. Mas, à medida que o dia clareava, a resistência dos traficantes se intensificou. Drones armados, barricadas flamejantes e emboscadas em becos estreitos surpreenderam até os policiais mais experientes. O confronto logo se espalhou por bairros vizinhos: Ramos, Olaria, Bom Sucesso. A cidade, já acostumada a conviver com o som de tiros, entrou em colapso. Escolas suspenderam aulas, linhas de ônibus foram desviadas e o metrô parou entre Estácio e Irajá. A gente sente o chão tremer quando os blindados passam, contou Lívia, professora de uma creche local. As crianças choravam e se escondiam debaixo das carteiras. Ao final de 48 horas, o balanço foi o mais trágico da história das operações fluminenses. 64 mortos, incluindo 4 policiais e pelo menos 6 civis, e 81 presos. O governo classificou a ação como um sucesso operacional, destacando a apreensão de mais de 70 armas de grosso calibre, 2 toneladas de drogas e 10 veículos blindados improvisados pertencentes ao tráfico. Mas enquanto o governador Cláudio Castro comemorava a maior vitória contra o narcoterrorismo, organizações de direitos humanos pediam investigação independente sobre a conduta policial. A Human Rights Watch e a Anistia Internacional Brasil divulgaram notas exigindo transparência. A dimensão das mortes indica possível uso excessivo da força. É fundamental esclarecer quantos dos mortos eram de fato suspeitos armados e quantos eram civis, afirmou a diretora da HRW no Brasil, Maria Laura Canineu. Nas redes sociais, vídeos gravados por moradores mostravam corpos sendo retirados de vielas por vizinhos, sem a presença imediata do IML. A gente viu os meninos caídos e ninguém vinha buscar. O caminhão da polícia passou por cima do sangue, relatou um morador da fazendinha. Entre as vielas do Alemão, o medo virou rotina. As casas marcadas por tiros, os fios caídos e o cheiro de pólvora ainda dominavam o ar 2 dias depois do fim oficial da operação. Aqui todo mundo tem história com a polícia e com o tráfico, disse Rafael, entregador de aplicativo, enquanto mostrava o portão de ferro crivado de balas. Quando tem operação, não existe inocente. Todo mundo é suspeito. Dona Marlene, 56 anos, relembra o pânico da madrugada. Eu estava dormindo com meus netos quando começaram os tiros. A gente correu para o banheiro, se trancou lá. Fiquei rezando para não entrar bala perdida. O helicóptero jogava luz nas janelas. Parecia filme, só que a gente estava dentro. Nas redes comunitárias, grupos de WhatsApp se tornaram centrais de socorro improvisadas. Moradores avisavam onde havia tiroteio, pediam resgate para feridos e compartilhavam vídeos de drones e helicópteros sobrevoando os morros. O Estado só lembra da gente quando é para atirar, lamentou um jovem de 17 anos, aluno do EJA. Ninguém vem perguntar se a escola vai abrir, se a gente vai trabalhar, é só operação. Do lado das forças de segurança, o sentimento era de alívio e frustração. Alívio por ter sobrevivido a uma das ações mais violentas da história do Rio. Frustração por saber que o ciclo tende a se repetir. Um policial do BOPE, que participou do cerco, descreveu o cenário como de guerra irregular. Eles estavam muito bem armados com táticas militares. Usaram drones com explosivos e tinham pontos de observação em lajes. Foi confronto de igual para igual em alguns momentos. Outro agente da Polícia Civil admitiu o dilema. A gente entra para salvar vidas, mas quando o fogo começa, não dá para distinguir quem é quem. O inimigo está misturado com a população. A tragédia é inevitável. Apesar da operação,
As principais lideranças do Comando Vermelho não foram capturadas. O nome de Márcio Playboy de Souza, apontado como chefe da quadrilha local, não consta entre os mortos nem entre os presos. A facção continua ativa, mesmo que ferida, avaliou um investigador da Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Eles se reorganizam rápido porque têm base social. Não é só crime, é sobrevivência, economia e poder. O pós-operação deixou um rastro de destruição. De acordo com a prefeitura, 27 escolas públicas e 4 unidades de saúde permaneceram fechadas por 3 dias. Milhares de alunos ficaram sem aula e cerca de 20 mil pessoas ficaram sem acesso a transporte público. Pequenos comércios que dependem do movimento diário perderam o faturamento da semana. Para os moradores, a sensação é de abandono. Depois da operação, ninguém aparece aqui, nem assistente social, nem médico, nem prefeito, disse Rafaela, dona de um pequeno mercado. Só ficaram os buracos das balas e a lembrança do medo. O impacto psicológico é profundo. O psicólogo comunitário André Pina alerta para o risco de trauma coletivo. As crianças crescem achando normal dormir ouvindo tiros. Isso destrói o tecido emocional da comunidade. A guerra se torna parte da identidade. Enquanto isso, a economia do tráfico, paradoxalmente, se adapta. Relatórios de inteligência mostram que, passadas grandes operações, o fluxo de drogas e armas costuma se restabelecer em poucas semanas. É como cortar a cabeça de uma hidra, compara o pesquisador Ignácio Cano, do Laboratório de Análise da Violência, o ERJ. Você elimina um núcleo e 2 surgem no lugar, porque o problema é estrutural. Miséria, desemprego, ausência do Estado. A operação reacendeu o debate nacional sobre o modelo de segurança pública. O governo estadual recebeu apoio do Ministério da Justiça, que elogiou a integração das forças. Já setores do Congresso e do Supremo Tribunal Federal pediram cautela e investigação independente. A ministra dos Direitos Humanos, Sônia Guajajara, declarou que o país precisa enfrentar o crime sem violar o direito à vida. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em entrevista coletiva, afirmou: "Não podemos naturalizar 60 mortes em uma operação. Cada vida importa. Precisamos de uma política que desmonte o crime sem destruir as comunidades." Por outro lado, o governador Cláudio Castro reforçou sua posição. "Não recuaremos diante do terror. O Estado vai ocupar cada centímetro dominado por facções. A mensagem é clara: quem desafiar a lei enfrentará a força." Entre esses 2 discursos, o da força absoluta e o dos direitos humanos, o Rio segue preso num impasse histórico. A opinião pública também se divide. Pesquisas indicam que 58% dos cariocas apoiam operações de grande porte, mesmo reconhecendo o risco de mortes civis. A dimensão da operação repercutiu fora do país. The Guardian, Washington Post, Al Jazeera e BBC noticiaram o episódio como o dia mais violento da história recente do Rio. Entidades da ONU pediram esclarecimentos sobre o uso da força letal em áreas densamente povoadas. Diplomatas estrangeiros alertaram para o impacto na imagem do Brasil às vésperas de grandes eventos internacionais, como a COP30, marcada para ocorrer em Belém. O mundo observa como o Brasil lida com seus próprios conflitos internos, escreveu o jornal espanhol El País. Segundo especialistas em segurança, o país enfrenta um dilema: como combater o crime organizado de forma eficaz sem transformar comunidades em campos de batalha. O desafio é político, não apenas policial, resume a cientista política Ilona Szabo, do Instituto Igarapé. O Estado precisa escolher entre ser força de ocupação ou parceiro de reconstrução. As organizações de direitos humanos pedem mudança de paradigma. Em nota conjunta, a Anistia Internacional e a Conectas Direitos Humanos afirmaram que o uso da expressão narcoterrorismo pode justificar abusos e desumanizar moradores de favelas. Não há paz sem justiça social. A guerra às drogas fracassou. Precisamos investir em educação, prevenção e oportunidades, não apenas em balas, diz o texto. Para o padre Júlio Lancelotti, referência no trabalho com comunidades vulneráveis, a operação representa o retrato do Brasil desigual. O Estado é rápido no gatilho e lento na compaixão. Não existe vitória quando a morte é a principal manchete. Nos morros do Alemão e da Penha, a vida tenta recomeçar.
Crianças voltam às escolas ainda marcadas por buracos de bala, comerciantes limpam os escombros e os moradores retomam o cotidiano com a sensação de que tudo pode se repetir. O governo promete manter bases fixas de policiamento, mas sem detalhes sobre programas sociais ou investimentos duradouros. Enquanto isso, os grupos criminosos recuam, se reorganizam e esperam o momento certo para voltar a agir. Operação acaba, mas o problema fica, resume Lívia, a professora da creche. A gente aprende a viver entre tiros e promessas. O Rio parece condenado a reviver o mesmo enredo. Um Estado que entra armado, um inimigo que resiste, uma população que paga o preço. Desde 2007, mais de 20 mil pessoas morreram em operações policiais no Estado, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A cada nova ofensiva, surge a esperança de que algo mude, mas o resultado é sempre o mesmo. Territórios devastados, famílias enlutadas e o ciclo recomeçando. Não há vitória possível quando o inimigo e a vítima se confundem, diz o sociólogo José Cláudio Alves. Enquanto o Estado continuar tratando o morro como campo de guerra e não como parte da cidade, o Rio seguirá perdendo, todos os dias. O eco dos tiros silencia por algumas horas, mas o medo permanece. E nas vielas onde o Estado só aparece de farda, a paz ainda é um rumor distante. Uma promessa que ninguém mais acredita ouvir.